Obrigado, presidente. Boa tarde. Vou fazer algumas considerações agora sobre sugestões de alterações que o nosso mandato encaminhou ao vereador relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, vereador Atílio Francisco, via Comissão de Finanças e Orçamento, da qual eu também faço parte. Uma das alterações, eu trouxe na tela para facilitar a leitura. Eu solicitei, sugeri, e o relator aceitou, que fosse acrescentado um parágrafo ao artigo 11. Artigo 11 é o seguinte: em cumprimento ao disposto no caput, na linha E do inciso 1 do caput do artigo 4º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária será de forma a propiciar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. O que a lei diz, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, é basicamente isso mesmo que está reproduzido aqui no caput do artigo 11, quer dizer, que o orçamento vai ter de fornecer meios para que a gente consiga avaliar os custos e os resultados das ações. E aí eu sugeri aqui, faz tempo que a gente vem discutindo isso na Comissão de Finanças e Orçamento, em várias outras comissões de mérito também, comissões extraordinárias, inclusive, que o orçamento tenha alguns marcadores que facilitem a identificação do público a que se destinam determinadas despesas. Então, que se acrescente ao orçamento, por exemplo, a marcação crianças, mulheres, idosos, porque essa é mesmo uma discussão recorrente na casa. Por exemplo, quando a gestão Dória decidiu que não teria mais uma secretaria específica para políticas de direitos das mulheres, e sim uma coordenação dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O governo cortou gastos com políticas para mulheres. Na verdade, não. Cortou uma estrutura administrativa própria, a Secretaria de Direitos das Mulheres. Mas, afinal de contas, o governo está gastando mais ou menos com políticas públicas para mulheres? Essa não é uma resposta fácil de se obter, simplesmente analisando a peça orçamentária do modo como o orçamento funciona hoje. Então, para explicar melhor, pode passar o próximo, por favor. O orçamento, ele é organizado segundo uma série de classificações. Duas das principais são função e subfunção. As funções e subfunções são padronizadas em nível nacional. Todos os orçamentos públicos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, têm as mesmas funções e as mesmas subfunções. E essa é uma divisão, eu espero que os nossos futuros deputados federais, senadores aqui saindo da casa, ajudem a modificar isso. A definição de funções e subfunções é estabelecida numa portaria do Ministério de Planejamento, a que vigora é de 99, foi alterada algumas vezes, a última alteração foi em 2012. Essa classificação é muito pobre, ela não dá conta de tudo que deveria estar visível no orçamento. Olha lá, por exemplo, a função assistência social, segundo a portaria do Ministério do Planejamento, ela tem só 4 subfunções: assistência ao idoso, assistência ao portador de deficiência, inclusive uma nomenclatura ultrapassada, a gente não diz portador de deficiência mais, já convencionou isso, assistência à criança e ao adolescente, assistência comunitária. Poxa, essas são as 4 únicas subfunções previstas para o orçamento público. Claro que a função assistência social pode ter uma série de outras subfunções, e tem. Depois eu reproduzi ali no slide a nossa peça orçamentária do ano passado. Então, na função assistência social, o orçamento inclui várias subfunções. Abastecimento, claro, administração geral, atividade meio, assistência criança e adolescente, idoso, portador de deficiência, assistência comunitária, formação de recursos humanos e tecnologia da informação. Um outro exemplo mais concreto, estou vendo que meu tempo não vai dar nem para o cheiro, mas enfim, aqui está a lista de todas as funções previstas no orçamento público, aqui a lista de todas as subfunções. Se a gente tiver que usar isso aqui para saber quanto dinheiro foi gasto com assistência ao idoso, vai parecer que só uma subfunção atende o idoso, justamente a assistência ao idoso. Sendo que, conhecendo minimamente a administração pública, políticas públicas, todas essas outras subfunções ou incluem ações com idosos para idosos ou são exclusivas de idosos.
Então, para a gente saber quanto a Prefeitura de São Paulo gasta do seu orçamento público com políticas para idosos, só a função... Pode mudar isso. Essas são todas as subfunções que são para idosos ou incluem idosos. Então, já vou concluindo, presidente. Se a gente quiser saber quanto a Prefeitura gasta em políticas para idosos, é uma pergunta muito justa, muito pertinente. Esse formato atual do orçamento não permite identificar. Por isso, uma das propostas que eu fiz, pode passar, por favor, o próximo slide, uma das propostas que eu fiz, acatadas pelo relator da LDO, é que a gente diga que a Prefeitura... Desculpa, é o slide anterior. A menos que eu tenha salvado alguma versão reta. Esse. A gente diz para a Prefeitura que a lei orçamentária anual deverá informar nas rubricas orçamentárias se aquela dotação atende criança e adolescente, mulher, idoso, jovem, população em situação de rua e assim por diante. Quer dizer, é um marcador a mais no orçamento para que a gente consiga separar e agregar essas despesas e fazer uma avaliação melhor de quanto a Prefeitura gasta com cada um desses segmentos da população. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora trabalhadora, competente.